Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de responder uma questão que muitas pessoas ainda têm dúvidas e se trata do assunto de conversão, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas, muitas mesmo, não entendem o que significa o batismo com o Espírito Santo, qual a diferença do batismo com o Espírito Santo do novo nascimento. E muitas pessoas, por conta disso, ficam desesperadas, buscando, por exemplo, as línguas estranhas como se significasse o batismo com o Espírito Santo. Se eu não falo em línguas, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que tem muita gente que fala em línguas que não é batizada com o Espírito Santo. E tem muita gente que é batizada com o Espírito Santo e não fala em línguas. Então eu quero dirimir essas dúvidas agora. Você, minha amiga, meu amigo, tem que partir do seguinte princípio. Primeiro de tudo, num relacionamento com Deus, tem que haver o arrependimento. O arrependimento, que é a conversão. Em outras palavras, nos dias de hoje, na época de João Batista, arrependimento era abandonar os pecados e começar uma vida certa. Abandonar a injustiça e começar a viver na justiça. Isso se chama arrependimento. Isso se chama conversão. Então você, por exemplo, roubava, deixou de roubar, então você se converteu. Não só roubar, né? Tudo que é injusto, que você deixa, que você abandona, para fazer o que é justo, o que é certo, o que é correto, significa conversão. Conversão. Nada além de conversão. Ou arrependimento. Então a pessoa abandona os seus pecados e começa a viver uma vida correta, digna, de acordo com a palavra de Deus, uma vida de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso significa conversão ou arrependimento. Ora, quando a pessoa é convertida, ela começa a andar na direção de Deus. Quer dizer, se ela ia em direção ao norte, no caminho do pecado, quando ela se converte, ela dá um giro de 180 graus. Aí ela passa a andar na direção do sul. Se ela ia na direção do sul, numa vida errada, então, e ela se converte, então ela dá uma guinada de 180 graus e vai na direção do norte. E deixa de fazer tudo aquilo que é injusto ou tudo aquilo que é errado. Isso se chama conversão, que nada tem a ver de encontro com Deus, de nada tem a ver de novo nascimento, que nada tem a ver com batismo com o Espírito Santo. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Primeira coisa que tem que acontecer com a pessoa é a conversão. Esse é o primeiro passo. Convertei-vos a mim. E isso com choro, com pranto, segundo o livro de Joel. Deus fala assim. E ele fala lá também, quando foi na inauguração do Templo de Salomão, Deus respondendo à oração de Salomão disse: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se converter, quer dizer, a conversão é uma atitude puramente da pessoa. Ela é que deixa o caminho errado. Isso se chama conversão. Uma vez que ela entrou no caminho de Deus, uma vez que ela começou a andar na vida correta, deixou de prostituir-se, deixou
a vida de roubo, de mentira, de engano, deixou a vida de fofoca, enfim, ela se moldou de acordo com a palavra de Deus. Então, isso significa conversão. Esse é o primeiro passo. Nesse caminho, andando nesse caminho, nessa direção, é óbvio que ela vai dar o segundo passo, ou melhor, ela deu esse primeiro passo, o segundo passo, que é o encontro com Deus, ou aquela experiência do novo nascimento, é o que o Espírito Santo faz na vida dela. Então, primeiro, a pessoa se converte. Ela se converte dos seus pecados. Porque ela se converteu, então o Espírito Santo vem sobre ela e faz ela ser uma nova criatura, novo nascimento. Ela passa a ser uma nova criatura. Primeiro, o arrependimento, ou a conversão, que é da parte nossa. Segundo, o novo nascimento, que é da parte do Espírito Santo. Ele que faz a gente ser gerado pelo Espírito Santo. Terceiro, depois que aconteceu o arrependimento ou a conversão, depois que aconteceu o novo nascimento, aí vem o batismo com o Espírito Santo, que quem realiza é Jesus. Jesus é quem realiza o batismo com o Espírito Santo. É Ele quem sopra o Espírito Santo sobre nós. Então são 3 passos super importantes numa vida, numa comunhão com Deus. É claro que depois que a pessoa se arrepende ou se converte, imediatamente ela quer o batismo nas águas. Então, o batismo nas águas é uma atitude após o arrependimento. Ela se arrependeu dos seus pecados, ela é batizada nas águas. Depois do batismo nas águas, acontece o novo nascimento quando o Espírito Santo vem sobre ela. É o segundo passo. Muito bem, uma vez que ela nasceu de novo, então Jesus batiza com o Espírito Santo. 3 passos: arrependimento, novo nascimento e batismo com o Espírito Santo. Compreendeu, minha amiga, meu amigo? Essa é a ordem natural das coisas. Pode acontecer porque a parte de Deus é de Deus. Por exemplo, a pessoa se converteu, então batizou-se nas águas, foi batizada nas águas. Aí vem o Espírito Santo e faz com que ela nasça de novo. E imediatamente Jesus batiza com o Espírito Santo. Pode acontecer o novo nascimento ser na mesma hora do batismo com o Espírito Santo, porque são obras, são tarefas exclusivas de Deus. O batismo com o Espírito Santo é feito por Jesus. O novo nascimento é feito pelo Espírito Santo. Mas a conversão é do ser humano. A conversão ou o arrependimento é do homem, é do ser humano. E o batismo nas águas é o pastor quem faz, quem realiza. É interessante isso, né? Então, eu quero repetir essa ordem para que você não tenha dúvidas. Então, o sujeito entra na igreja, cheio de pecados. Vem a primeira vez, cheio de pecados. Então, primeira coisa, ela ouve a palavra de Deus, então ela se arrepende. Ou ela se converte. Converter e arrepender é quase a mesma coisa. Então ela se converte, ela entrega a vida para Jesus, deixa de fazer os pecados que ela fazia e começa a viver uma vida justa, reta. É batizada nas águas, por imersão.
é parte do pastor. Primeira parte é ela, que se arrepende. Segunda parte, com o pastor. O pastor batiza, batiza nas águas. Muito bem. Aí ela continua vivendo aquela vida correta, é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, é fiel a Deus na sua conduta. Ela dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ela vive uma vida correta. Aí, a segunda parte é o novo nascimento, que é obra do Espírito Santo. Então ela nasce do Espírito Santo. O Espírito Santo que faz essa obra. E em seguida vem o batismo com o Espírito Santo, que é a obra, que é a tarefa do Senhor Jesus. Você entendeu, minha amiga, meu amigo? Então, neste domingo, exatamente neste domingo, nós vamos tratar do arrependimento. Por exemplo, você que tem ouvido essa série de palestras durante esses dias. Nesse domingo, às 5 da tarde, a partir das 5 horas da tarde, você vem na igreja, qualquer igreja universal, e vai se batizar nas águas. Durante 1 hora, nós vamos ter o batismo nas águas, de 5 às 6. Nós tínhamos falado 6 horas da tarde, mas nós resolvemos fazer o trabalho de batismo nas águas antes, entre 5 e 6 horas da tarde. Depois de batizado nas águas, então nós iremos trabalhar, nós iremos impor as mãos sobre os batizados nas águas para que venham receber o batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos trabalhar para que isso aconteça, porque eu creio, e é o que nós estamos crendo, é que nessa conversão, nesse arrependimento sincero, o Espírito Santo vai fazer a obra. Nós vamos trabalhar para que você tenha uma experiência com Deus. E depois das orações, nós vamos impor as mãos para que você então receba o batismo com o Espírito Santo. Portanto, de 5 às 6 da tarde, neste domingo, nós teremos o batismo nas águas. Depois do batismo nas águas, 6 horas, nós vamos trabalhar, nós vamos pregar, nós vamos ensinar, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus. E aí, nesse período de busca, as pessoas vão nascer do Espírito Santo. Vão nascer de novo. Depois de nascerem de novo, nós vamos impor as mãos sobre elas para receberem o batismo com o Espírito Santo. É isso que vai acontecer neste domingo. E eu creio que você deve ter entendido essa mensagem e amanhã você pode escutá-la novamente. Se tiver alguma dúvida, pode falar com o pastor e receber mais orientação sobre esse aspecto. Tá bom?